O que eu vou abordar agora é o tratamento de água, né? Tanto para o consumo, quanto após consumirmos, em geral, no nosso esgoto, né? Como é o tratamento do esgoto, tá certo? Vamos lá. Então, como aqui é o processo de tratamento de água, né? Ele vai se iniciar com o bombeamento, né, da água de rios e lagos para tanques, né? E esse primeiro tanque se dá o processo de coagulação e floculação. Então, vamos lá. O que é isso? Processo de coagulação e floculação. Então, vamos embora. Então, aqui eu tenho uma água, né? E dissolvido na água, eu tenho partículas, né? E essas partículas, elas de sujeira, né? De vários materiais, né? Ela é adicionado uma substância, né, que é o sulfato de alumínio, que quando eu adiciono essa substância, que é uma substância coagulante, né, é o processo chamado de coagulação. Né? Aí essa substância, ela agrupa essa matéria que está dissolvida, gerando flocos, né? Termo que aí vem de floculação, né? Formando esses flocos e com esse aumento desses agregados, e é importante que nesse processo de floculação precisa de uma agitação, a formação desses agregados ele aumenta a densidade e desce ao fundo e sedimenta, tá certo? Por que essas partículas aqui em A elas estão diluídas na água, né? Porque essas partículas elas têm na superfície carga elétrica negativa e com isso todas elas com carga elétrica negativa tendem a ter uma repulsão eletrostática, né? Assim se dissolvendo na água. Beleza. Assim que é adicionada o coagulante ele vai ter essa tendência de ter cargas elétricas positivas, o sulfato de alumínio, né? E o que vai acontecer? Essas cargas elétricas positivas fazem com que as cargas elétricas negativas, que antes geravam um processo de repulsão eletrostática, essas cargas elétricas elas se desloquem, facilitando assim a adesão, a atração dessas moléculas, né? Em seguida, elas vão formar esses flocos vão aumentar de tamanho até chegar a uma densidade onde eles descem, tá certo? O passo seguinte é a decantação, na qual essa matéria formou flóculos, elas vão aumentando de densidade e a água, agora numa situação de calmaria, tende a esse material a decantar ou sedimentar, beleza? É claro que vai ser passado agora por um filtro de areia grossa, areia fina e carvão ativo, né? E a gente pode fazer um experimento com a garrafa PET, né? Botando areia grossa, areia fina, carvão bem comprimido e aqui algodão, né? Para fazer essa filtração. O que acontece no processo de filtração? As partículas de areia grossa, elas tendem a segurar partículas com até 500 micrômetros ou meio milímetro. Depois, a areia fina tende a formar poros menores e segurar partículas de até 50 micrômetros, bactérias grandes partículas são presas, mas bactérias pequenas, vírus, eles passam, tá? E quando chega no carvão ativado, ele é o carvão prensado, né? Ele forma poros e na superfície desse carvão, gases e outros produtos químicos eles podem grudar, né? Que é chamado de adsorção, eles são adsorvidos. Além disso, esse carvão ativo também forma poros que vai também segurar alguns elementos. Entretanto, vírus pequenos e bactérias pequenas, algas microscópicas, elas podem passar por essa água. Mas essa água, ela vai ter uma limpeza bastante grande, né? E vai ser reduzido a turbidez, né? O que é isso? A água, quando ela está suja, né, com essas partículas, ela está turva, né? Ela está com pouca transparência. E conforme ela vai passando por esses poros, vai sendo retido
essas substâncias, né, com certo tamanho, ela vai ficando cada vez mais transparente, tá certo? Em seguida, para destruir os vírus e bactérias que passaram no processo de filtração, é feito o processo de cloração, que é adicionar cloro, né? Depois ele é bombeado para reservatórios e dos reservatórios chega à nossa residência. Tá? Aí chama atenção, qual a função do cloro? Né? Aqui é a ação do hipoclorito, né, que é um protozoário. O hipoclorito ele atua sobre esses protozoários ou sobre essas bactérias, gerando uma desestabilização nelas e a tendência delas é sofrer uma lise. Né? As atividades de enzimas também perdem as funções e elas perdem a atividade do metabolismo. Essa é a função da adição de cloro, né? Matar esses micro-organismos. Ele é bactericida, mas ele também destrói vírus, certo? Promove a lise desses vírus. Beleza. Agora, qual o processo da fluoração? A fluoração ela vai ser importante para a nossa dentição, né? Aqui está o dente, né? Nós temos aqui a coroa, né? Que é essa parte exposta, e a raiz e a parte que está presa aos alvéolos dentários, né? Nós temos essa estrutura do dente que tem matéria orgânica formada de cálcio e fosfato, que formam os cristais de fosfato de cálcio, ou hidroxiapatita. Tá? Quando a gente come açúcar, as bactérias elas comem esse açúcar e geram ácido. Esses ácidos têm a tendência de decompor essa matéria mineral do esmalte, né, que é o de fosfato de cálcio. Com a adição de flúor, o que acontece? Mesmo com os ácidos, esse cristal agora com flúor, ele é de difícil degradação, tá certo? Então ele aumenta a prevenção das cáries. Beleza. E o tratamento de esgoto? Pode nós utilizarmos, né, no banho, no processo lá de defecação, né, essa água ela vai ser levada para o tratamento de esgoto. Primeira etapa é o gradeamento, que a gente vai segurar partículas grandes. Segundo, é a desarenação, a retirada de areia, tá? Depois, vai passar pelo processo de aeração e decantação e o descarte da água para os vidros. Vamos lá, gradeamento e desarenação. A gente são grades de ferro que vai segurar aqui partículas muito grandes, plástico, borracha, papel, que é lançado no esgoto. Tá? Depois é passado por tanques, esse fluxo de água, nesses tanques eu tenho regiões mais baixas que facilitam a retiração de areia, tá? A desarenação, e essa água vai para tanques de aeração e de decantação. Tá? A aeração ela vai ser importante para a ação de bactérias aeróbias, que é um exemplo de bactérias aeróbias, que no tubo de ensaio, eles têm a tendência de ficar próxima à parte do tubo onde está mais em contato com o ar. São chamadas bactérias aeróbias, que precisam de oxigênio para o funcionamento do seu metabolismo. E as bactérias anaeróbias são aquelas que, na hora que eu faço uma cultura em tubo, a tendência é elas ficarem em locais que tenham pouco contato ou baixo contato com oxigênio. São chamadas bactérias anaeróbias, que também consomem matéria orgânica, mas produzem, entre outros gases, o gás metano, que pode ser utilizado para geração de energia. Né? Então, as bactérias aeróbias, né, quando a gente coleta esse esgoto, eu tenho aqui a ação de aeradores, que vão estimular o crescimento de bactérias aeróbias, e essas bactérias aeróbias elas vão gerar, consumir a matéria orgânica, mas geram ainda um pequeno lodo biológico que pode ser reciclado, porque vai estar rico de bactérias aeróbias. E, no caso das bactérias anaeróbias, elas podem ser utilizadas em biodigestores, até ali coleta de fezes da bovinocultura ou suinocultura e do esgoto. Nesse biodigestor eu tenho a formação de gases por bactérias anaeróbias. Então, nas bactérias anaeróbias, o meio ele não precisa ou não tem oxigênio, certo? Beleza. E esse gás produzido, o gás metano, ele pode ser utilizado para a produção de energia elétrica.
Aqui, uma notícia extremamente interessante de 2019, na qual falando que o biogás é uma alternativa econômica da suinocultura, ou seja, os resíduos das fezes orgânicas, né, das fezes da suinocultura, ele pode ser utilizado para a produção de biogás, que é rico em gás metano, que é produzido a partir de bactérias anaeróbias, né? São bactérias que não têm contato com oxigênio. E para lembrar, né, que hoje, no ano de 2021, nós temos aqui a SEDAI, né, que ela sendo privatizada por conta de há muitos anos a atividade da SEDAI, que existe tratamento de água e tratamento de esgoto, não houve uma evolução. A tendência foi uma paralisação das atividades, não acompanhando a demanda do Rio de Janeiro. Então, pô, gente, muito obrigado. Valeu!